Olá, tudo bem com vocês? Pensem em uma situação sui generis. A Reforma Protestante. As grandes mudanças que aconteceram na Europa sob o ponto de vista religioso após o Renascimento. Todo o renascimento cultural, urbano e comercial ocorrem na Europa no início do século XVI. Entretanto, eu gostaria de lembrar a vocês que ideias como o antropocentrismo, que ideias como o heliocentrismo, que Copérnico, que Galileu, que Cristóvão Colombo estavam desenvolvendo e dinamizando, fizeram com que a sociedade tivesse uma grande modificação. E esta modificação, ela vai se dar na ordem do pensamento de não ficar mais atrelado ao pagamento abusivo. Pagamento abusivo esse das chamadas indulgências. A indulgência era nada mais, nada menos do que o perdão dos pecados e a compra de um lugar no céu. A Igreja Católica Apostólica Romana detinha o poder absoluto dentro da Ódice medieval e era a maior senhora feudal dentre todas, como já foi abordado anteriormente. Por isso, nós vamos iniciar uma abordagem que pautará a Reforma Protestante a partir do momento em que, em 1517, Martinho Lutero estrutura as 95 teses na Alemanha, fazendo com que ele se transforme no grande reformista e criador do luteranismo. Nós não podemos deixar de citar John Wycliffe, nós não podemos deixar de abordar toda a questão de João Calvino, com a criação do calvinismo e também da doutrina da predestinação, onde todos são chamados, predestinados, mas apenas alguns encontrarão o reino dos céus. A ideia lógica da Reforma Protestante era fazer com que a Igreja Católica não só perdesse seu poderio, mas que fosse comprovado por A mais B que todos os abusos que ela cometia, como por exemplo, a cobrança abusiva de dízimo, a venda de lugares no céu e até mesmo a imposição para que as populações ficassem subservientes à sua dominação, teriam que cair por terra. Quem não respeitasse esses princípios era considerado herético, era considerado desrespeitoso. As transformações vieram e, por exemplo, no século XVI também nós percebemos uma grande mudança na estrutura da Igreja da Inglaterra, com a presença do próprio rei Henrique VIII, que queria casar com Ana Bolena, se separando de Catarina de Aragão, mas ele queria que esse casamento fosse abençoado pela Igreja, e a Igreja Católica disse que não faria isso, porque o casamento é indissolúvel. Ora, ele rompe com a Igreja, cria o anglicanismo, estrutura o poder do rei como sendo o ente dominador da Igreja, e a partir daí veremos inúmeras mudanças e alterações dentro da estrutura católica daquele período, com o advento das grandes doutrinas chamadas de protestantes. Tenho dito, bons estudos e boa semana.